A denominação cuidados paliativos vem sendo usada em conjunto ou alternadamente com a palavra que vem do latim, hospice. A palavra hospice é usada para definir uma casa ou lugar onde são atendidos os pacientes fora dos recursos da cura. Na verdade, hospice não é apenas um local, mas uma filosofia de trabalho e de vida. Portanto, a preocupação maior dos cuidados paliativos está em acrescentar qualidade aos dias de vida dos pacientes e não prolongar essa vida. Assim sendo, os enfermos recebem cuidado total nos aspectos físicos, psicológicos, mentais, sociais, familiares e espirituais nos seus últimos dias, meses ou anos de vida. É o conceito de dor total que revolucionou o tratamento a pacientes gravemente enfermos proposto por Cicely Saunders, enfermeira inglesa, posteriormente médica e assistente social, que em 1967 fundou o St. Christopher's Hospice em Londres, com a intenção de tornar digna e confortável a vida restante, fundamento dos cuidados paliativos. No Brasil já despontaram algumas experiências de atendimento baseadas na filosofia de cuidados paliativos. Em 1997 foi fundada a Associação Brasileira de Cuidados Paliativos pela psicóloga Ana Georgia Cavalcante Melo, abrindo uma esperança de que estes programas possam se desenvolver em nosso meio. Em fevereiro de 2005, foi fundada a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, ANCP, por um grupo de 34 médicos representantes de 8 estados de 5 regiões brasileiras, que elegeram para presidente a doutora Maria Gorete Salles Maciel. Um dos grandes problemas em relação ao desenvolvimento dos cuidados paliativos no Brasil é que esta filosofia ainda não foi aceita de maneira significativa, devido à ausência de uma política nacional em alívio de dor, à deficiência na educação dos profissionais de saúde por não haver mercado de trabalho, à preocupação quanto ao abuso da morfina e outros opioides, causando aumento de restrições na prescrição, à limitação no fornecimento de outras drogas necessárias e à carência de recursos financeiros para pesquisa e desenvolvimento em cuidados paliativos. Os princípios dos programas de cuidados paliativos foram estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde em 1990 e atualizados em 2002, e são os seguintes: afirmar a vida e considerar a morte como um processo normal, não apressar ou adiar a morte, oferecer alívio da dor e de outros sintomas que causem sofrimento, integrar os aspectos psicológicos, sociais e espirituais nos cuidados aos pacientes. Oferecer um sistema de apoio para ajudar o paciente a viver tão ativamente quanto possível até a morte. Apoiar a família no enfrentamento da doença do paciente e no seu próprio processo de luto. São procedimentos altamente especializados para promover qualidade de vida, alívio e controle de sintomas incapacitantes e estressantes. Por isso, é proposta a formação de equipes multiprofissionais compostas por médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e atendentes espirituais. Ser médico e trabalhar na equipe de cuidados paliativos é extremamente gratificante. Para mim foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida. Foi a opção mais assertiva da minha vida. Porque, como paliativista, a gente, além de poder dividir todas as decisões que a gente vai tomar, do ponto de vista técnico, e a gente pode dividi-los com a equipe que trabalha com a gente, uma equipe de profissionais competentes, e pode dividi-los com um familiar também e com o próprio paciente. A gente divide também as angústias, os nossos medos, a nossa tristeza e a tristeza do paciente que está do outro lado. Também as alegrias, obviamente, né? Fazer cuidados paliativos não é só uma coisa triste ou pesada. É um momento, muitas vezes, de reencontro com a vida, daquele paciente, daquela pessoa, com a sua história de vida, com o sentido da sua vida. E poder compartilhar isso é muito interessante. É claro que assim, o profissional médico na equipe,
ele tem muitas responsabilidades e muitas tarefas técnicas a cumprir. Se cuidados paliativos, maior tarefa é o controle em excelência de sintomas, é o médico quem pode antevê-los, sabendo, conhecendo a história natural da doença, é o médico que pode então preveni-los, saber o porquê daquele sintoma, fazer um diagnóstico correto e daí poder tomar a decisão mais assertiva, tratar a causa com algum procedimento ou somente aliviar ou mascarar aquela situação. Isso é uma tarefa difícil muitas vezes. Muitas vezes nós nos deparamos com dor de difícil controle, com náusea, vômitos, com insônia, depressão, delírio. Muitas vezes nós temos que decidir até por uma sedação do paciente, o que é muito difícil. Mas o bom é que o paciente, do outro lado, ele é sempre visto como uma pessoa. Nós conseguimos vê-lo como uma totalidade, nós conseguimos conhecê-lo. E por trás do avental branco, o paciente consegue perceber que também tem um ser humano, né, com sentimentos, capaz de se sensibilizar com a história dele, capaz de aprender com cada paciente. Eu acho que essa é que é a melhor coisa. A cada pessoa que passa em nossa vida, na enfermaria ou na casa onde visitamos, nós aprendemos muito. Aprendemos sobre a vida, aprendemos sobre como viver da melhor forma possível. É um privilégio ser enfermeira paliativista. Todos os dias somos colocados diante de uma gama de sinais e sintomas que fogem do controle. Portanto, o enfermeiro ele deve ser atento. Ao contrário do que se imagina, este paciente instabiliza em horas. As queixas, dores, medos, angústias, elas se somam, se subtraem e, infelizmente, às vezes se multiplicam. Cabe a nós, dentro de uma equipe multiprofissional, cuidar e ser cuidado. A comunicação ela deve ser singular, né? Não deve haver preconceitos nem barreiras, devemos saber ouvir, acolher a mensagem e expressar a compreensão. Ter respeito e sensibilidade para com a família e a sua dinâmica de funcionamento. E o que importa é conjugar, somar o conhecimento científico com o conhecimento deste indivíduo, as suas dores, esperanças e anseios. Na minha experiência, não há cuidado paliativo se não houver troca. Os pacientes, eles desejam um enfermeiro que saiba ouvir antes de qualquer coisa. Para a gente trabalhar nessa área, acho que a gente tem que fazer um pacto de fé, sobretudo com a valorização da vida. Compartilhar as dores físicas, sociais, emocionais e espirituais. Saber reconhecer os nossos próprios limites e partilhar com os outros profissionais as necessidades deste indivíduo. O PAD, que é o programa onde eu trabalho, o Programa de Assistência Domiciliária do Hospital Universitário da USP, auxilia os pacientes nessa fase, só que no domicílio. E eu penso que compartilhar da casa do paciente da rotina dos seus familiares é sempre uma experiência única e honrosa. Cada paciente é único, ainda que com sintomas e sinais descritos em livros e artigos. A nossa experiência do PAD é ouvir mais do que falar, contribuir mais do que mandar, somar mais do que dividir. Trabalhar em cuidado paliativo no domicílio significa atender não só o paciente, mas a família e os outros cuidadores que estão agregados a essa casa, inclusive depois da morte. Cabe ao assistente social prestar assistência às situações, problemas que favorecem ou dificultam o tratamento do paciente, como hospitalização prolongada, separação dos familiares, mudanças de hábitos e, principalmente, a incerteza do futuro. O objetivo é diminuir as angústias, as ansiedades decorrentes dessa situação, doença, e garantir maior adesão ao tratamento. Considerando que as manifestações que ocorrem deste processo vêm quase sempre carregado de outros componentes
que não só o biológico, é função do assistente social a coleta de dados de pacientes e familiares que possam subsidiar os profissionais da equipe e, assim, elaborar um plano de atuação e intervenção no atendimento destes pacientes. Para fazer frente a esta nova realidade de atendimento, principalmente quanto à qualidade de assistência prestada, o profissional do serviço social tem empreendido ações técnicas no sentido de interpretar junto à equipe questões sociais, familiares, que provocam conflitos, sofrimento e interferem no processo de morte. Orientar, esclarecer e encaminhar questões que envolvem direitos sociais, civis, trabalhistas e previdenciários dos pacientes e familiares. Atualizar e orientar a equipe, paciente, familiares e cuidadores quanto a recursos sociais existentes. Organizar e promover atividades sociais e culturais, junto à equipe, pacientes, familiares e cuidadores. Identificar situações de riscos e vulnerabilidade social e oferecer acompanhamento. Acompanhar, acolher familiares no momento do óbito, orientar as questões pertinentes ao funeral e no pós-óbito. O psicólogo é um membro muito importante dentro da equipe de cuidados paliativos pela sua possibilidade de trabalhar o processo de escuta e comunicação com os pacientes e familiares. Sabemos que a comunicação sofre uma perturbação grave quando há o agravamento da doença e a aproximação da morte. Muitas vezes, aquelas coisas que eram importantes e faziam sentido passam a não ter mais aquele sentido que sempre tiveram e outros aspectos da vida passam a ser muito importantes. Quando se conversa com esses pacientes, quando se permite que eles falem sobre os seus sentimentos, sobre aquilo que é importante, nós podemos saber como melhor aproximar esses momentos finais da existência, em que despedidas podem ser muito importantes, em que coisas que nunca foram faladas agora podem ser faladas, e aquelas coisas que são muito importantes e que ainda não foram realizadas possam, na medida do possível, serem feitas. Por isso é muito importante que se tenha esse espaço de aproximação. Para aqueles pacientes que já estão muito debilitados, sem condições de falar, com muitas dores e que precisam de repouso, atividades como relaxamento, como toques, massagens podem ser muito importantes. Às vezes, simplesmente uma presença acolhedora, que olha e vela como uma mãe faz com seu filho pequeno, podem ser extremamente bem-vindas. Um outro elemento que é muito importante a gente considerar no trabalho com o psicólogo é o trabalho com os familiares. Os familiares vivem profundamente o processo do adoecimento e muitas vezes se ficam muito com sentimentos muito fortes no momento de aproximação da morte. Mas eles acham que não precisam ser cuidados, que na verdade todo o cuidado deve ser dado ao paciente e que se eles fossem cuidados, eles estariam desviando esta necessidade de cuidado. Um elemento fundamental nessa dinâmica toda é o que nós chamamos de cuidador principal. O cuidador principal pode ser identificado como aquele que está normalmente presente. É aquele que dorme lá, é aquele que está junto na hora das refeições e aquele que tem que tomar as decisões principais. Muitas vezes esta pessoa fica totalmente desassistida e com grave risco de adoecimento físico e psíquico. Portanto, cuidar dos familiares e cuidar do cuidador principal é elemento fundamental no trabalho com o psicólogo. Uma outra situação em que o trabalho do psicólogo é muito importante é quando há ruídos de comunicação entre a equipe de saúde, pacientes
e familiares. Muitas vezes ocorrem sentimentos intensos, mal entendidos, situações que necessitam de elaboração. Então, embora o psicólogo seja um membro da equipe, ele pode esclarecer alguns pontos da comunicação que podem não ter ficado claros, esclarecer alguns sentimentos e facilitar esta relação entre a equipe de saúde, pacientes e familiares. Eu considero que o trabalho em cuidados paliativos, ele é extremamente importante porque hoje em dia nós temos um grande risco da distanásia, que é o prolongamento do processo do morrer com sofrimento muito intenso. Então, o trabalho do psicólogo junto com os demais membros da equipe é um processo de educação para a morte, porque no convívio diário com os processos de dor e sofrimento, se está vivendo o que nós chamamos de luto antecipatório, que é o processo de elaboração das perdas, que o processo do adoecimento e da proximidade da morte podem provocar. Então, antes de tudo, o psicólogo, como membro da equipe, cuida da saúde mental daqueles que estão envolvidos neste processo. Cuidar das necessidades espirituais dos pacientes. Algumas dicas podem nos ajudar nesse desafio grande de cuidarmos das necessidades espirituais das pessoas quando estas enfrentam doenças ou sofrimentos ou até mesmo a realidade dura de se despedir da vida. Em primeiro lugar, precisamos fazer um diagnóstico espiritual. Isto é, desenvolvendo nossa capacidade de escutar. Precisamos ter ouvidos capazes de comunicar compreensão, amor e solidariedade. Alguém já disse que nós humanos temos 2 ouvidos e uma boca, significando com isto que deveríamos ouvir 2 vezes mais do que falamos. Fazemos com muita frequência o contrário. Então, nesse sentido, a anatomia humana é sábia e nos dá lições. Ouvir não somente o que é dito, mas principalmente o que não é dito e nem precisa ser verbalizado. Precisamos ser excelentes leitores da linguagem corporal. Ouvir é criar um clima em que as pessoas livremente podem partilhar o sentido de seus dias, seus medos, suas esperanças, suas alegrias, suas dores, seus desapontamentos e esperanças. Não podemos esquecer que neste momento a pessoa se transformou num radar de alta sensibilidade. Junto com ouvir, é importante tornar-se irmão da pessoa doente, relacionando-se a partir de sua situação humana concreta, procurando responder às suas necessidades e não impondo as nossas necessidades. É fundamental respeitar os valores pessoais e espirituais da pessoa. Muito fácil é assaltar a pessoa espiritualmente, impondo nossos valores e crenças. Propor sim, impor nunca. Junto com a capacidade de ouvir e de procurar sermos irmãos da pessoa doente, o terceiro grande desafio é sermos orientadores espirituais. É preciso que a pessoa perceba como o doente interpreta e vive a sua experiência de estar doente, sentir-se tocado pela finitude e como relaciona tudo isto com sua fé em Deus. Neste contexto, aparecem muitas visões espirituais, nem sempre cristãs, do que se entende por doença, tais como: a doença é vista como castigo ou punição por uns, teste, destino, fatalidade por outros. Outros vão ler como sendo uma expressão necessária do nosso fim, entre outras tantas expressões. Também surgem muitas visões de Deus. Uns vão se sentir desapontados e dizem: eu sempre fui tão bom, porque Deus permite que isso aconteça comigo. Outros vão se sentir esquecidos e dizem: rezo tanto, mas parece-me que Ele não me ouve. Outros ficam até revoltados e questionam: se Deus é Pai e bom, por que Ele permite o sofrimento de seus filhos e filhas queridos? E, finalmente, muitos, nessa situação, aprofundam sua fé em Deus e dizem:
Se não fosse a fé em Deus, eu não teria suportado tudo isso. Aqui é importante trabalhar estas experiências, não reforçando a ideia de que temos um Deus que se alegra com o sofrimento humano. Seria masoquismo. O sofrimento é muito difícil entendê-lo, muito mais difícil explicá-lo. Falamos aqui que somos tocados por um mistério que atinge a todos. Podemos sim confirmar a fé onde ela está presente, despertá-la onde ela está dormente e reforçá-la onde ela está frágil e deseja crescer. Nesse momento, faz muito sentido a proposta de um ritual de fé que tenha significado para a pessoa. Então aqui nós teríamos uma oração preferida, ou então para quem for católico, por exemplo, os sacramentos. Temos aqui o sacramento da unção dos enfermos, a Eucaristia e a reconciliação na busca da paz. Nesse contexto em que muitos somente veem desgraça, é que entra a perspectiva da espiritualidade em que a vida pode ser tocada pela graça divina. Juro por todos os meus ancestrais, pelas forças vivas da natureza e por todos os dons e riquezas desta vida, que em todos os meus atos preservarei e respeitarei a vida do meu paciente. Sentarei ao seu lado e ouvirei suas queixas, suas histórias e seus anseios. Cuidarei, reunindo todos os recursos de uma equipe multiprofissional para que ele se sinta da melhor forma possível, importando-me sempre de tratar o que o incomoda, usando apenas os recursos necessários e imprescindíveis para isso. Estarei ao seu lado e não o abandonarei até o seu último instante. Farei silenciosamente a nossa despedida, desejando-lhe amor e sorte no seu novo local. Zelarei pelo seu corpo e consolarei sua família e pessoas queridas logo após a sua partida, permitindo-lhe que vá com segurança e tranquilidade. Por fim, falarei de amor e com amor, e aprenderei com cada um deles a amar cada vez mais incondicionalmente. A comunicação é um dos fatores primordiais nos cuidados paliativos, e ela não se dá somente através das palavras expressas. A postura corporal também passa a mensagem, assim como os gestos, as expressões faciais e o tom de voz utilizado. Até o silêncio comunica. Os pacientes percebem e sentem o carinho e a atenção a eles dispensados quando são ouvidos e atendidos. Entre as necessidades e sintomas dos pacientes gravemente enfermos estão: ter controle da dor e de outros sintomas, ter controle sobre a própria vida, não ter o seu sofrimento prolongado, não ser sobrecarga para a família, estreitar laços familiares. Entre os maiores temores dos pacientes encontramos: não poder se despedir dos familiares, não ser perdoado, não poder se reconciliar com pessoas significativas, não poder falar com seu médico, sofrimento emocional intenso. Perda da fé. Graças à comunicação entre pacientes e equipe, que foi possível detectar essas necessidades e temores. Cecily Saunders afirma que todas as pessoas antes de morrer deveriam ter tempo para dizer desculpe, obrigado, eu te amo e adeus. Talvez esse seja o maior desafio dos paliativistas. É observado que os pacientes gravemente enfermos querem saber se haverá uma pessoa significativa por perto. Estão diante da perda definitiva e por isso sofrem o luto antecipatório, que se caracteriza quando a morte passa a ser vislumbrada de forma mais concreta, mais iminente. Na fase do luto antecipatório é possível, tanto para o paciente quanto para os familiares e amigos, se preparar cognitiva e emocionalmente, social e culturalmente para a morte. É um tempo para o paciente também entrar em contato com as perdas que a doença lhe causa, perda pelo corpo, perda pelo futuro roubado. Cada paciente e familiar irá vivenciar isso de maneira única. Entretanto, da mesma forma como no processo de luto normal pós-morte, existem algumas reações esperadas: choque,
negação, ambivalência, revolta, barganha, depressão, aceitação. É importante destacar os sentimentos de culpa que podem surgir nos membros da família, principalmente do cuidador principal, que pelo sofrimento do ente querido ou mesmo pelo próprio cansaço, acaba desejando a sua morte como forma de aliviar a ele e a si mesmo. Há situações em que o paciente pede para morrer. Entre os maiores problemas relatados estão a sensação de desamparo, falta de apoio e a sensação de não ter controle, situações que são percebidas como piores do que a dor. Família não disponível é uma das causas mais frequentes para o pedido de morte. É importante realizar o diagnóstico diferencial entre uma depressão clínica e o estágio de preparação para o processo de morrer, como aponta Elisabeth Kübler-Ross. A sedação é um dos métodos para alívio da dor e maior conforto dos pacientes. É muito importante diferenciar entre sedação paliativa e eutanásia, confirmando a necessidade de clareza e especificidade das definições. A sedação paliativa é de extrema importância no alívio da dor do paciente, bem como de outros sintomas que já não respondem por outros meios tentados. Esta, porém, somente pode ser implementada, iniciada, após o esclarecimento do profissional médico ao paciente sobre o procedimento e que o paciente, de fato, tenha condições de dar o seu consentimento. Então, esclarecimento do lado do profissional e consentimento do lado do paciente. No caso do paciente não ter condições de decidir, então é a família que deverá ser acionada no sentido de dar o consentimento. Agora, na nossa realidade, existe uma confusão muito grande entre sedação, quase que igualando-a como sendo uma prática eutanásia. Sedação não tem nada a ver com eutanásia. O que se objetiva e se busca na sedação paliativa é tão somente o alívio da dor e do sofrimento do paciente. E mesmo no caso em que esta sedação tiver como efeito secundário indesejado a abreviação da existência física do paciente, esta é eticamente recomendável, porque o que se visa não é abreviar a vida da pessoa, e sim manter a integridade e a dignidade da pessoa, aliviando sua dor e cuidando do seu sofrimento. Por incrível que pareça, esta é a posição da Igreja Católica a partir de um famoso pronunciamento de Pio XII, já, eu diria assim, no século passado, 1957. Crianças gravemente enfermas, sem possibilidade de cura, também necessitam de cuidados paliativos que oferecem conforto e dignidade a ela e seus familiares, diminuindo o sofrimento em todas as esferas, como no caso dos adultos. Uma das metas principais dentro do cuidado paliativo em pediatria é que se inicie precocemente na trajetória da doença com efetivo cuidado para toda a família e um foco particular nos irmãos saudáveis. Os cuidados paliativos em pediatria serão necessários para uma gama de patologias, as quais diferem das doenças dos adultos e que, em muitos casos, são raras e de caráter familiar. O diagnóstico vai influenciar o tipo de cuidado que a criança e a família necessitarão. Ao lidar com crianças gravemente enfermas, a equipe de saúde pode ficar mais mobilizada. A possibilidade de morte de uma criança causa impacto quando o conceito geral é de que os mais velhos morrem primeiro. Inicialmente, os cuidados paliativos estavam voltados para as necessidades dos pacientes com câncer e seus familiares. Mais recentemente, os programas incluíram os pacientes com AIDS, com doenças crônico-degenerativas, quadros demenciais e pessoas necessitadas de cuidados de alta dependência por problemas cardíacos, pulmonares, renais e outros. A AIDS ainda é uma doença estigmatizada e os pacientes sofrem maior isolamento tanto por parte de familiares como de amigos. A depressão nos portadores do HIV positivo é constante e as deformidades físicas causadas pelo próprio tratamento são significativas. A dor é um sintoma muito intenso nesses pacientes e muitas vezes é negligenciada. Os programas de cuidados paliativos ainda estão mais voltados para os pacientes com câncer.
Há também o problema do uso de droga, e os profissionais são cautelosos no uso da morfina, o que dificulta ainda mais o manejo de dor. Diante desse quadro, os cuidados paliativos vêm resgatar o controle dos sintomas em todas as fases da doença, com intensificação na fase mais próxima ao óbito, onde eles são mais frequentes. A assistência ambulatorial aos pacientes que estiverem em cuidados paliativos é uma modalidade indispensável para que os cuidados possam se estabelecer precocemente. Os pacientes ainda com funcionalidade, principalmente com sua capacidade de andar preservada, podem frequentar o ambulatório para o controle de seus sintomas e estabelecer vínculo com os profissionais. Isso geralmente facilita quando necessitarem de assistência domiciliar, de internação para uma intercorrência aguda ou de encaminhamento para uma hospedaria. O atendimento domiciliar pode propiciar benefícios desde que pacientes e familiares estejam de acordo. Neste caso, a evolução da fase final de uma doença progressiva e irreversível ocorre de maneira mais tranquila e programada. Uma equipe interdisciplinar prepara paciente e familiares para um final difícil. São proporcionadas informações úteis, apoio psicológico e emocional para que o enfrentamento do evento seja facilitado, mantendo contato com os familiares mesmo após o óbito. As hospedarias são casas ambientadas para acolher pacientes sem possibilidade de cura, com o objetivo de proporcionar uma vida digna até o momento da sua morte. Possuem equipes multiprofissionais que atuam efetivamente no alívio das dores do corpo e da alma, assistência ativa e integral, biopsíquico, sociocultural e espiritual, seguindo todos os princípios dos cuidados paliativos em relação aos pacientes e familiares. Alguns hospitais que mantêm equipes de cuidados paliativos reservam enfermarias especiais para esse fim. São quartos individuais com 2 camas para que o paciente possa ter constantemente a presença de um familiar. Trabalhar em cuidados paliativos pode ser muito gratificante. O crescimento pessoal e profissional é intenso. Por outro lado, é também um momento de fortes sentimentos e emoções. O cuidador profissional se envolve nas histórias de seus pacientes e muitas vezes sofre com elas. Por ser um profissional de saúde, a instituição espera dele uma atitude imparcial e muitas vezes o seu sentimento de luto e pesar não é validado e fica sem um lugar para ser elaborado. Assim, esse profissional sai de uma história e entra em outra sem que seus sentimentos sejam percebidos. Com esse excesso de sentimentos e emoções confusos e não elaborados, o cuidador profissional pode ter momentos de ausência e esquecimentos, confundir medicamentos, ter insônia, sentimento de insatisfação com o trabalho ou manifestações físicas. Se esses sintomas não forem percebidos e cuidados, podem se agravar e chegar na síndrome do pânico, depressão, alcoolismo, entre outros. Os cuidados ao cuidador profissional não devem ser curativos, mas preventivos. É urgente que as instituições se preocupem e ofereçam cuidados que representem qualidade de vida para as pessoas que todos os dias trabalham com a dor e o sofrimento. Os sentimentos necessitam ser ouvidos, compartilhados e elaborados. Medidas de atenção e cuidado podem diminuir o sentimento de abandono e solidão, favorecer o respeito, envolvimento e amizade entre equipes de saúde. Tecnologia, progresso, avanço. Vidas prolongadas alterando as fronteiras da morte e do morrer. Reanimação, alimentação e respiração artificiais. Famílias e pacientes sem espaço e sem voz. Um modelo de morte sem lugar para o diálogo e isolamento de quem está morrendo, sendo-lhe negada a participação das decisões concernentes à sua última etapa de vida. Surgem então os cuidados paliativos, em oposição a essa modalidade de administração do período final da vida das pessoas com doenças crônicas degenerativas. Os cuidados paliativos são direcionados aos limites da medicina curativa.
Esta modalidade de assistência representa o arquétipo contemporâneo de uma medicina da solidariedade, já que o doente atendido por serviços paliativos não é mais vítima do abandono e do descaso da instituição médica, como ainda ocorre em hospitais que não possuem serviços e equipe paliativistas. O crescimento das unidades ou grupos de cuidados paliativos em todo o Brasil é ainda lento, perdendo a corrida para o aumento da população e das enfermidades. É urgente implantar nas universidades, ao nível da graduação, cursos ou disciplina de cuidados paliativos. Faz-se premente a cultura de uma atitude humanitária na formação cultural e profissional dos futuros profissionais da área de saúde, de tal maneira que essa característica humana venha a ser incorporada ao padrão ético dos mesmos. É evidente que apenas uma minoria deles virá a exercer os cuidados paliativos como especialidade ou atividade, pois ainda não há mercado de trabalho para os cuidados paliativos. Todavia, esses profissionais serão melhores profissionais, ou até mesmo melhores seres humanos. No Brasil existem 156 escolas de medicina. Desde 1998, a Unifeps possui uma disciplina eletiva de cuidados paliativos na graduação dos alunos de medicina e de enfermagem. Podemos citar como exemplo a Faculdade de Medicina da Universidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Existe uma disciplina obrigatória de cuidados paliativos, mas limita-se ao ensino teórico. Em Pelotas, no Rio Grande do Sul, a Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas, há pouco mais de um ano, possibilita aos alunos da graduação um treinamento em assistência hospitalar e domiciliar, mas não tem programa de ensino teórico. Na Escola de Enfermagem da Universidade de Londrina, Paraná, existe ensino na graduação. O Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo oferece aos estagiários de 5º ano de medicina, oriundo de escolas médicas privadas, um estágio de 1 semana no Serviço de Cuidados Paliativos, dirigido pela doutora Maria Gorete Salles Maciel. Podemos considerar que é ainda enorme a distância entre a demanda e a educação em cuidados paliativos, condição prioritária para a aceitação da filosofia de humanização do cuidar pelos profissionais da área da saúde e, por consequência, para a formação de equipes multiprofissionais de cuidados paliativos. O processo de luto antecipatório ocorre antes da morte em si. Ele é decorrente de um diagnóstico terminal, quando a morte passa a ser vislumbrada de forma mais concreta, mais iminente, não tão distante. O termo foi usado pela primeira vez por Lindemann em 1944. Ele, na verdade, observou que as esposas dos soldados que iam para a guerra experienciavam as reações de luto quando da separação física dos maridos e diante da perspectiva bastante concreta de estes morrerem na guerra. Estas reações tinham uma função adaptativa, tal como Paine e outros autores mais tarde vieram a reafirmar. Neste sentido, o luto antecipatório faz parte de um processo maior, que é o luto global, e tem uma função adaptativa. Por meio dele, é possível, tanto para o paciente quanto para os familiares e mesmo para os amigos, se preparar cognitiva, emocionalmente, social e culturalmente para a morte.
Alguns exemplos do que se chama de preparo são pacientes e familiares encaminharem questões legais como os testamentos, questões financeiras, administrativas, realizarem algumas tarefas ou projetos inacabados, como, por exemplo, uma viagem, algum curso, enfim, um projeto que não pôde ser anteriormente realizado, reorganizarem papéis, pedirem perdões, falarem sobre como o paciente gostaria que fossem realizados seu velório e seu enterro, poderem discutir questões sobre aquilo que o paciente gostaria ou não gostaria para seus entes queridos quando não estiver mais aqui, falarem de assuntos os quais gostariam de ter abordado anteriormente. Enfim, é um período para tratar de questões que anteriormente não puderam ser faladas, não puderam ser tocadas ou não puderam ser realizadas, né? É importante salientar que cada paciente, cada família irão vivenciar as perdas advindas da doença de uma forma bastante única, bastante particular. Nesse sentido, não há uma receita. Entretanto, é importante lembrar que, tal como no processo de luto normal pós-morte, algumas reações são esperadas. São reações como choque, negação, ambivalência, raiva, barganha, depressão, aceitação. E, particularmente, eu costumo dar bastante destaque para os sentimentos de culpa, que também podem surgir nos membros da família, que muitas vezes, por um grande sofrimento do ente querido ou mesmo por uma sobrecarga, principalmente do cuidador, acabam desejando a morte do ente querido como uma forma de aliviá-lo e a si mesmos da dor diante de tanto sofrimento. Acho importante também lembrar que o luto antecipatório, o qual ocorre mediante uma perda anunciada ou como aponta Rando, entre o diagnóstico de uma doença terminal e a morte propriamente dita, não tirar a dor, mas ele pode sim ser um fator de prevenção para luto não complicado. Esta posição não é unânime entre os pesquisadores, mas eu compartilho da ideia que sim, o processo de luto antecipatório pode reduzir o sofrimento e o tempo do luto pós-morte. É importante também falarmos um pouquinho da criança neste processo de luto antecipatório, pois muitas dúvidas surgem em relação a ela, né? Assim como em relação aos adultos, é muito importante conversar claramente com a criança sobre o que está acontecendo, sobre a doença, sobre as perdas que essa doença causa, para que a criança também vá gradativamente, de acordo com o seu desenvolvimento, tendo a compreensão do que é o processo de perda e de morte. O Programa de Cuidados Paliativos do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo teve início em agosto de 2000. No início, a equipe atendia pacientes somente no domicílio. São pessoas com doença avançada, na maioria com câncer, e com muitos sintomas a serem controlados, com uma família em sofrimento. O trabalho em casa é muito importante, porque é na casa que a gente conhece o doente e a sua realidade de vida. Porém, esse trabalho precisa ter continuidade dentro do hospital. Ele não pode ser quebrado na hora que o doente mais precisa, quando tem uma intercorrência, uma piora, um sintoma a mais para tratar, ou quando chega os últimos dias de sua vida. Então, o Hospital do Servidor, em dezembro de 2002, inaugurou a Enfermaria de Cuidados Paliativos. Hoje nós trabalhamos com 9 quartos. Em cada quarto fica um doente e um familiar, para que ele seja acolhido junto com a sua família, para que a família também receba o apoio necessário de toda a equipe. O trabalho consiste em controlar os sintomas, em melhorar a qualidade de vida do paciente do ponto de vista físico, psicológico e espiritual. Para isso, nós temos uma equipe composta por 5 médicas, 5 enfermeiros, 18 auxiliares de enfermagem, um psicólogo e assistentes espirituais de 4 denominações: católica, evangélica, espírita e budista. É um trabalho extremamente gratificante.
O fato da mesma equipe atender o doente em casa e atender no hospital confere a eles uma segurança enorme e confere à equipe também um sentimento de continuidade, um sentimento de comecei a trabalhar, esse trabalho teve um meio e teve um final. E isso ajuda muito a encarar esse trabalho tão delicado no final de vida dos nossos pacientes. Atualmente no Brasil, hospitais públicos e privados focam a sua atenção para esses cuidados, não somente porque se instalou um processo de humanização em várias instituições, mas também para atender a demanda dos pacientes com doença avançada no nosso país. O tempo mais longo convivendo com a doença tornou a necessidade de atendimento adequado uma prioridade. Em um contexto de acesso à saúde limitado, diferenças regionais e culturais, o Brasil, um país enorme em sua extensão e população, sofre frente às dificuldades que limitam o desenvolvimento de uma atenção integral e digna ao paciente. Algumas mudanças ocorreram, longe de serem suficientes, mas essenciais à nossa sociedade. Profissionais buscaram mais formação e especialização para conhecer sobre técnicas efetivas para controle de dor, alívio de sintomas e cuidados eficazes. Em outros países, tais cuidados já são prioridade há muito tempo. Na realidade, são incorporados na própria assistência desde o primeiro momento, na prevenção, informação, diagnóstico precoce, tratamentos e, consequentemente, nos cuidados no final da vida, como um processo natural. Seguindo exemplos como esses, guardadas as devidas diferenças, fruto da experiência em assistência hospitalar pública, do aumento crescente da população doente e diagnosticada em fase avançada, tornou-se mais do que necessária uma tentativa pioneira de organização dos profissionais interessados nesse conhecimento espalhados pelo país, sem recursos técnicos e científicos. Tais profissionais sempre tentaram e atenderam com pouca ou ausência total de recursos, atender à imensa demanda existente, pois tais cuidados são e sempre foram a essência da medicina. A ação de agrupar, conhecer as dificuldades e transpor os obstáculos existentes na saúde do país culminou na ação pioneira da Fundação há quase 10 anos, em 1997. A Associação Brasileira de Cuidados Paliativos, com os seus estatutos embasados no da Associação Europeia e adaptada à realidade brasileira. Tal associação foi fundada e tem como objetivo a vinculação científica e profissional entre a equipe de saúde que estuda e pratica as disciplinas ligadas aos cuidados nas enfermidades crônico-evolutivas e promover o desenvolvimento da especialidade, a difusão da prática e seu livre exercício. Otimizar também a qualidade da atenção aos pacientes, fomentar as investigações no campo dos cuidados paliativos através de congressos, cursos visando elevar o nível técnico-científico da equipe de saúde, estudar e discutir problemas éticos e promover o bem-estar da comunidade. Foram realizados vários simpósios internacionais, fóruns e encontros nacionais, onde tais serviços se apresentaram pela primeira vez, discutindo e propondo mudanças. Cientistas pioneiros do mundo vieram ao Brasil para contribuir com diversos enfoques. Foi organizado o primeiro levantamento com 30 serviços no Brasil, que respondeu a questionário específico com o objetivo de traçar um perfil de atendimento. Então, incorporava-se aí uma maior necessidade de controlar a dor juntamente com a utilização da morfina, o treinamento de profissionais e voluntários, oferecendo maior suporte para pacientes e familiares no período final do tratamento curativo e na fase do luto. Muitos obstáculos ainda são observados para que esses serviços sejam implantados no Brasil, essas unidades, devido à ausência de uma política nacional em alívio de dor e aspectos de cuidados paliativos, a deficiência na educação dos profissionais de saúde, a preocupação quanto ao abuso da morfina e outros opioides, causando aumento de restrições na prescrição e fornecimento de morfina, a limitação no fornecimento de outras drogas necessárias para alívio de dor e outros sintomas e carência de recursos financeiros para pesquisa e desenvolvimento nos cuidados paliativos. Apesar dessa assistência ser a única opção real para a maioria dos pacientes com câncer e de outras doenças crônico-evolutivas, os cuidados paliativos atraem apenas algumas das fontes de recursos disponíveis.
A maioria das fontes é voltada para tratamentos curativos, com custo relativamente alto, mas efeitos limitados. E não há quase nenhum investimento para treinamento desses profissionais e locais adequados para atendimento dessa população carente de assistência. É fundamental reconhecer que trata-se de um problema de saúde pública negligenciado, sendo necessário a criação de comitês para treinamento de profissionais de saúde e também assegurar a disponibilidade dos medicamentos, criando leis para a proteção dos médicos e de pacientes e familiares. Discutir cuidados paliativos nunca é fácil, assim como outras questões éticas referentes ao final da vida, que não foram aprendidas e não são discutidas na nossa sociedade. Para que alcancemos alguns resultados, normas e diretrizes devem ser desenvolvidas para pacientes de diferentes tipos de doenças e níveis de severidade, provendo uma organização dos resultados das intervenções para que seja desenvolvido um modelo de abordagem através da pesquisa para a conceituação da qualidade de vida. Sempre que se pensa em comunicação em cuidados paliativos, o primeiro pressuposto a ser lembrado é que não existe neutralidade na maneira como nós nos relacionamos com as pessoas. Todo contato, toda comunicação envolve não só informação, mas também sentimento. E o que sentimos em relação à pessoa com a qual estamos nos relacionando, o que estamos sentindo naquele momento a respeito da própria situação e a condição pessoal interferem na forma como nós nos relacionamos com as pessoas. Quando estamos com as pessoas, a interação não se dá apenas no nível das palavras expressas. Nós também enviamos mensagens por todas as outras formas de comunicação, ou seja, enviamos as mensagens através da nossa postura corporal, da distância que mantemos com as pessoas, dos gestos, das nossas expressões faciais, do tom de voz que utilizamos. Portanto, toda a informação ao paciente vem coberta de sentimento. A forma como nós dizemos bom dia pode ser entendida realmente como um bom dia, ou como alguém que está dizendo bom dia apenas por obrigação. O gesto de esticar a mão para cumprimentar alguém pode demonstrar um verdadeiro interesse em saudá-lo ou demonstrar apenas uma obrigação social diante do outro. Existe um sentimento presente que, no mínimo, está dizendo eu me interesso por você ou não me interesso por você, estou apenas cumprindo minha obrigação. E por mais que a nossa formação tenha sido destacada a importância da comunicação nos relacionamentos com os pacientes, é comum que o foco maior dos currículos tenha sido voltado para a compreensão do verbal. O quanto informar, como informar, no sentido da adequação das palavras, mas é provável que muito pouco tenha sido discutido com os alunos sobre a premissa que o verbal sozinho não existe. Não existe o não comunicar. Mesmo nosso silêncio comunica. As finalidades da comunicação verbal são expressão, clarificação e validação das mensagens. Quando nós interagimos verbalmente com alguém, nós estamos basicamente tentando nos expressar ou auxiliando alguém a se expressar, clarificando um fato que significa entender um raciocínio, uma ideia, uma postura, um comportamento relacionado ao que esteja acontecendo no momento ou o que já tem acontecido, ou estamos tentando validar a compreensão de algo, ou seja, verificando se a compreensão que tivemos a respeito de um determinado assunto, postura, colocação está correta ou se nos fizermos entender, validando a compreensão do outro. Diante disso, é importante, ao interagirmos, que tenhamos definido o que queremos daquela relação, também no seu aspecto verbal. A comunicação não verbal apresenta 4 finalidades básicas: complemento, substituição ou contradição do verbal e demonstração dos sentimentos. Ela complementa o verbal, por exemplo, quando dizemos muito prazer e sorrimos para a pessoa, olhando nos olhos. Ela substitui o verbal quando nós estamos, por exemplo, ouvindo alguém e usamos o meneio da cabeça, querendo dizer, estou atenta, estou prestando atenção,
sem ter que usar necessariamente a expressão verbal estou atenta. Contradiz o verbal quando nós dizemos estou ouvindo, mas continuamos, por exemplo, fazendo alguma anotação ou olhando para outro local. A pessoa pode se sentir desvalorizada, porque quem se interessa, olha. E demonstra sentimentos, principalmente através da face. E independente de queremos expressá-los ou não, eles emergem porque existem sinais não verbais que temos consciência do seu aparecimento, mas não o controle. O rubor facial, o tremor da nossa voz, a temperatura ou o suor das mãos, por exemplo. O fato de nós não termos consciência e controle de todos os sinais não verbais emitidos faz com que essa linguagem seja considerada bastante relevante para os pacientes, pois independente deles estarem entendendo ou não a nossa linguagem verbal, são humanos e tentam entender primeiro essa linguagem não verbal, que é basicamente humana. Eles prestam atenção porque entendem como uma comunicação que independe totalmente do nosso controle, portanto é mais honesta. Vale mais um exemplo de onde lê nossa contradição. Existem pesquisas demonstrando que quando consideramos um paciente fora de possibilidades terapêuticas no hospital, as visitas são mais rápidas e muitas vezes os assuntos tratados são mais formais e superficiais. As dimensões da comunicação não verbal que precisamos estar atentos nas relações com os pacientes são os fatores do meio ambiente, se é confortável, privativo, quente ou frio, entre outros aspectos. O paraverbal, o tom de voz que utilizamos, a ênfase que damos às palavras, os usos do silêncio. A cinésica, a linguagem do corpo, nossas expressões faciais, posturas corporais, gestos. A proxêmica, a distância que mantemos das pessoas e como nos aproximamos do seu corpo. A tacésica, o toque e todos os seus componentes, a pressão que exercemos, o local tocado, o tempo do toque, a duração, entre outros aspectos. E as características físicas, a forma como estamos vestidos, os cuidados corporais que tomamos e os cuidados de higiene. O segundo pressuposto da comunicação em cuidados paliativos é que a relação pode ser verdadeira até o final, desde que se entenda o limite do que pode ser feito diante da questão terminalidade e que as notícias e informações sejam dadas de forma gradativa e suportável. O aspecto percebido pelo verbal e pelo não verbal do paciente e sua família. O terceiro pressuposto da comunicação em cuidados paliativos é que ocorra em equipe, ou seja, que todos falem a mesma linguagem, com harmonia e coerência, assim como que haja coerência entre os setores do seu atendimento, seja home care, seja ambulatório, seja enfermarias ou até a UTI. E o quarto e último pressuposto em comunicação é que talvez seja adequado que consigamos ancorar a proposta da Cicely Saunders, quando ela afirma que todas as pessoas, antes de morrer, deveriam ter tempo para dizer desculpe, obrigada, eu te amo e adeus. E talvez seja esse o nosso maior desafio. Segundo a professora Raquel Menezes, graças às possibilidades de reanimação, alimentação e respiração artificiais, as fronteiras da morte e do morrer são alteradas. Como consequência, emerge um modelo de morte no hospital, no qual o doente e sua família têm pouco espaço e voz. Como principais características deste modelo de morte, denominado por Arrier como morte moderna, apresenta-se a falta de diálogo, o isolamento de quem está morrendo e a não participação do doente na tomada de decisões concernentes ao seu último período de vida.
Os cuidados paliativos surgem em oposição a esta modalidade de administração do período final da vida de pessoas com doença crônica degenerativa, com câncer, AIDS, demências, entre outras. Não há dúvidas de que os cuidados paliativos são direcionados aos limites da medicina curativa. Este modelo expressa uma dimensão crítica à medicina como um todo, à fragmentação de seu olhar e, consequentemente, de um exercício profissional dirigido a um doente fracionado e objetificado. Tal posicionamento crítico delineia um potencial de expansão do objeto dos cuidados paliativos, constituindo assim uma proposta de uma nova medicina. A definição do período final da vida como um problema médico implica na medicalização do morrer. Esta modalidade de assistência representa o arquétipo contemporâneo de uma medicina de solidariedade, já que o doente atendido por cuidados paliativos não é mais vítima do abandono e do descaso da instituição médica, como ainda ocorre em hospitais que não possuem cuidados e equipes paliativistas. É fundamental uma constante reflexão por parte da equipe de saúde sobre sua prática, sobre os princípios que regem os cuidados paliativos, como a da autonomia do doente, da comunicação franca com a clientela e seu círculo de relações e, sobretudo, acerca das desigualdades socioculturais e religiosas em nosso país. Espiritualidade tem a ver com espírito. A palavra espírito deriva do hebraico ruah, significando sopro. Sopro associado com vida. Assim, literalmente, espiritualidade significa sopro de vida. O entendimento de espiritualidade é muito mais amplo que o entendimento de religião. O termo religião deriva da palavra latina religare, significando religar, isto é, religar o mundo imanente imaterial ao transcendente imaterial e diz respeito a determinadas tradições espirituais, enquanto estas ganham expressão concreta em ritos e celebrações codificadas, cultural e historicamente. Falamos assim, por exemplo, de religião ou espiritualidade judaica, cristã, islâmica, budista, entre outras. E aqui nós falamos muito da necessidade do diálogo interreligioso. Existem muitas definições de espiritualidade, mas nenhuma esgota a riqueza de um conceito tão abrangente, profundo e plural, quando falamos de diferentes espiritualidades. O que entender por espiritualidade? Podemos entendê-la como sendo uma tendência inata em direção a Deus ou a uma força superior que surge de nossa busca por sentido e transcendência de nossas vidas. Trata-se de uma construção que envolve fé e sentido. Ter fé é crer numa força transcendental superior. Não se identifica necessariamente com Deus, nem se vincula necessariamente com a participação em rituais de uma determinada religião. É a ligação com essa força, o espírito superior, que é o componente essencial da experiência espiritual vinculada com o sentido. Dizer que a vida tem sentido envolve a percepção e convicção de que a pessoa está realizando um papel e uma missão importantíssima na vida, sendo esta vista como um dom. Componente fé da espiritualidade é um conceito, ou mais das vezes, associado à religião e às crenças religiosas, ao passo que o componente sentido é um conceito mais universal, que existe independentemente das pessoas se identificarem com uma determinada religião. Podemos então dizer que espiritual não significa religioso e que até os que se dizem ateus, agnósticos ou simplesmente humanistas têm preocupações espirituais como qualquer outra pessoa. Isto nos obriga a perguntar como é que as religiões organizadas cuidam das necessidades espirituais de seus fiéis. Um destaque importante na área da saúde é que a Associação Médica Mundial revisou recentemente a Declaração dos Direitos do Paciente e, entre os direitos defendidos,
apresenta-se o chamado direito à assistência religiosa, em que se diz: o paciente tem direito de receber ou recusar o conforto espiritual e moral, incluindo a ajuda de um ministro de sua opção religiosa. Lembrando, a própria definição de cuidados paliativos da Organização Mundial da Saúde evidencia uma preocupação com o cuidado das necessidades espirituais dos pacientes e seus familiares. Oferecer cuidados paliativos de qualidade significa implementar ações inovadoras que ajudam o doente a lidar com o chamado sofrimento moral, espiritual, o sentimento de desmoralização e a questão da perda do sentido global da vida. Experiências estas muito frequentes no final da vida, como nos relatam pacientes nesta condição. Quer dizer, no final, a partir da espiritualidade, nós temos a convicção de que existe um novo sopro de vida para além da vida. O cuidado paliativo em pediatria apresenta uma nova fronteira na abordagem interdisciplinar do cuidado da criança gravemente enferma. As crianças com a vida ameaçada ou com limitação de vida, decorrentes de doenças, fizeram parte de uma forma ou de outra do sistema de saúde. Porém, o que se deseja agora é uma visão mais integrada do cuidado oferecido através da própria doença. Espera-se em nossa sociedade que as crianças vivam mais que seus pais, sendo que quando a morte acontece, normalmente tem como causas traumas, doenças congênitas, prematuridade extrema, desordens hereditárias ou doenças adquiridas. A morte de uma criança, quando vem, vai representar uma tragédia na vida da família, pois parece que a ordem natural das coisas deixou de existir. E em se tratando de pediatria, de uma forma geral, há pouco espaço para a preparação da separação que a morte provoca, visto que, na grande maioria das vezes, a separação psicológica não foi efetivada. O cuidado paliativo para crianças e adolescentes com condições limitantes de vida é uma abordagem total do cuidado, que engloba os cuidados físico, emocional, social e espiritual. O foco é o aumento da qualidade de vida para as crianças e suporte para as famílias, inclui o manuseio dos sintomas que angustiam. As condições que ameaçam a vida apresentam um conceito amplo dentro da pediatria, que inclui as doenças para a qual a cura é possível, embora a ameaça para uma evolução fatal seja real, como, por exemplo, os processos oncológicos. Não há dúvida de que se uma patologia pode se iniciar como ameaçadora à vida e se converter em condição limitadora quando há uma recaída, e as opções curativas deixam de existir. As condições limitantes da vida vão incluir as condições onde não há uma chance razoável de cura do começo, até mesmo se a criança sobreviver por anos ou décadas, elas não apresentarão uma expectativa normal de vida. Uma das metas principais dentro do cuidado paliativo em pediatria é que se inicie precoce na trajetória da doença, de uma forma ativa, onde o planejamento efetivo do cuidado para toda a família, com foco particular nos irmãos saudáveis. Todos que trabalham com crianças que estão morrendo sabem que essas passagens, com os vários níveis de informação e a sua dor e sofrimento, tanto físico como psíquico, pode ser muito grande. Os cuidados paliativos em pediatria serão necessários para uma gama de patologias, quais diferem das doenças de adultos, e que, em muitos casos, são raros e de caráter familiar. O diagnóstico vai influenciar o tipo de cuidado que a criança e a família vão necessitar. Ao lidar com crianças gravemente enfermas, a equipe de saúde pode ficar mais mobilizada pelo impacto que a inversão do mais novo morrendo antes do mais velho pode causar. Como todos nós temos visto, nos últimos anos tem tido um grande avanço em termos de tratamento na AIDS, principalmente graças ao coquetel, que está alterando profundamente o prognóstico dos pacientes. Então, os pacientes estão vivendo muito mais e com melhores condições de vida. Mas, apesar de tudo isso, tem alguns inconvenientes ainda, porque a AIDS tem se cronificado e tem aumentado muito o índice de outras doenças associadas ou não ao próprio tratamento, como diabetes, como derrame cerebral, problema de coronária, cirrose, outros tipos de câncer que antes eles não tinham tempo de desenvolver porque faleciam mais precocemente. Então, por conta disso,
associado ao fato que alguns pacientes não conseguem tomar medicação, então eles acabam evoluindo cronicamente para algumas outras doenças ou mesmo para a morte, né? Porque o vírus também se torna resistente à terapia ao longo do tempo. E daí a gente, então, pode tratar a AIDS como um exemplo de doença onde os cuidados paliativos são primordiais. Segue os mesmos princípios das outras doenças como o câncer, né? Só que tem algumas particularidades que na AIDS são muito importantes a gente poder frisar. Por exemplo, a idade. A idade na AIDS, geralmente os pacientes são mais jovens, isso traz maior sofrimento psíquico. A doença afeta muitos órgãos e muitos locais do corpo ao mesmo tempo, também dificulta porque é muita medicação. Também sofre constantes mudanças com as terapias, que exige muito que tanto o profissional saiba mais, se atualize o tempo todo, como também fica difícil identificar a fase terminal, né? Então, por tudo isso, além de outras considerações que também são problemas sociais, desestruturação familiar, o isolamento, o estigma da própria sociedade em relação a esse paciente e essa família, e ainda somado ao fato que muitas famílias são muito desestruturadas na AIDS, tudo isso aumenta muito o sofrimento, né? E aumenta muito as dificuldades de abordagem desse doente. E a dor, né? A dor é um sofrimento físico bastante importante, bastante negligenciado na AIDS. Chega a cifras de até 80%. E as pessoas não estão atentas que câncer tem dor, mas a AIDS as pessoas ainda não têm essa atenção. E, portanto, ela é muito menos eficientemente tratada, apesar de poder ser tratada com os mesmos medicamentos, com o uso de morfina, mas elas são negligenciadas. Além do que tem o problema de uso de droga e os profissionais ficam com medo de usar morfina nesses pacientes, então isso dificulta mais ainda o manejo de dor. Outros sintomas que eles têm bastante, que é fadiga, que é aquele cansaço físico, falta de ar, a desnutrição grave, tudo isso os cuidados paliativos têm que estar muito atento para amenizar esse sofrimento, né? Eles também têm muito problema de demência, em fase avançada de doença, que fica difícil avaliar os sintomas e, portanto, pode predispor ao aumento de sofrimento, sem contar a questão psicossocial, né? Há muitas perdas numa mesma família, muitas mortes, né? Por ser uma doença contagiosa. Muitas mortes na mesma comunidade, como, por exemplo, em comunidades, vamos dizer assim, de homossexuais. Então, assim, muitos parceiros, amigos, né? A questão da própria sexualidade, né? Porque é uma doença que é contagiosa pelo sexo. Então, isso traz problemas nessa esfera também. A questão da estigmatização, a drogadição, né? Com estilos de vida caóticos, que dificulta muito a adesão ao tratamento, né? Induz óbitos mais precoces. E além do que, existe uma famosa lipodistrofia pela própria medicação, com deformidades da imagem corporal, né, que também tem sido um problema recente. E a baixa renda e o problema social, porque a AIDS sofreu uma pauperização muito grande recentemente. A gente sabe que o índice de depressão na AIDS chega a ser 2 vezes maior do que nas pessoas HIV negativas, por conta de tudo isso que a gente tem visto, né? Então é uma sensação, falta de significado de vida, desamparo, falta de esperança, é muito frequente na AIDS, além das doenças psiquiátricas mesmo, né? Outra coisa que na AIDS, assim, a gente tem que estar muito atento em cuidados paliativos é a questão da fase terminal. Os sintomas são bastante semelhantes ao paciente com câncer, que é a falta de apetite, que é a desnutrição intensa, que é depressão, que é delírio. Tudo isso são sintomas comuns, mas que o treino dos médicos é muito ruim em termos do controle desses sintomas. E os cuidados paliativos vêm resgatar o controle de sintomas em todas as fases da doença, com intensificação, inclusive na fase mais próxima ao óbito, todos eles são mais frequentes. A maioria dos pacientes na AIDS morrem em hospitais, geralmente afastados de suas famílias, né?
E eles têm um problema de cuidador muito importante, provavelmente mais importante do que nos doentes com câncer, que é a grande nossa comparação quase sempre. Por quê? Porque eles têm um grande número de pacientes pela vida caótica, não tem quem cuide nas fases finais, né? Outros pacientes têm quem cuide, mas também são pessoas que estão contaminadas ou doentes com a própria doença, né? Ou então, aquelas mães que acabam esquecendo de si próprias para cuidar das suas crianças contaminadas e acabam morrendo mais precocemente do que o esperado. Fora o medo, né, de cuidar de um doente de AIDS, que ainda é importante, e fora a discriminação social. Ó, essa família tem alguém com AIDS, nós não vamos visitar, não vamos chegar perto. Ainda existe isso. Outra peculiaridade importante é a questão do luto na AIDS, né? Porque como morrem muitas pessoas, né, os lutos são trabalhados com mais dificuldade, né? Porque as pessoas se espelham no seu futuro, né, muitas vezes, ou a desestruturação por morrer muita gente é maior, então o enlutado sofre mais. Bom, então, concluindo, não tem dúvida que o cuidado paliativo é uma área exemplar, né, de atuação no doente de AIDS. A hospedaria tem como objetivo proporcionar uma vida digna até o momento da morte, oferecendo alívio das dores do corpo e da alma. Oferece uma assistência ativa e integral, bio, psico, sociocultural e espiritual, àqueles pacientes cuja doença não responde mais ao tratamento curativo, garantindo melhor qualidade de vida a eles. As ações são desenvolvidas por uma equipe multiprofissional, que atualmente é composta por 3 médicas, um enfermeiro, uma psicóloga, uma assistente social, 8 auxiliares de enfermagem e um assistente espiritual. A casa conta também com cozinheiras, seguranças, auxiliares de limpeza, que são treinados e estimulados a desenvolverem uma atitude acolhedora, sempre em consonância com a equipe. Nós contamos também com a colaboração de voluntários, que desenvolvem diversas atividades com os pacientes, seus familiares, com os funcionários, sempre integrados com as propostas desenvolvidas pela equipe multiprofissional. Os pacientes, eles chegam à casa encaminhados pelos diversos serviços que atuam no HSPM. Após uma avaliação da equipe, esses pacientes são orientados, seus familiares são contatados e também orientados quanto à proposta de cuidados paliativos. Uma vez indicados, quando chegam lá, são acolhidos afetuosamente por toda a equipe e levados a conhecerem as dependências da casa. Além das visitas médicas regulares, que enfatizam o controle da dor e de outros sintomas indesejáveis, são desenvolvidas atividades com a psicóloga, tanto individualmente quanto em grupo, com os pacientes, com seus familiares, durante todo o período de permanência, visando facilitar o processo da morte e de luto. Grupos de familiares no pós-morte também são desenvolvidos para trabalhar o luto. A assistente social avalia as questões sociais e financeiras do paciente e dos seus familiares para a elaboração de um plano de cuidados frente às necessidades identificadas. A dieta que é oferecida é programada, orientada e elaborada pela equipe de nutrição do HSPM, porém com muita flexibilidade, oferecendo a possibilidade de intervenções tanto dos pacientes quanto dos seus cuidadores, que tenham acesso organizado à cozinha. A organização e o funcionamento da casa são então flexíveis, porque a gente trabalha com tolerância, com criatividade, sempre aliando respeito e dignidade e também se adaptando às necessidades dos pacientes e dos seus familiares. É como se fosse um modelo da sua própria casa. E desta forma, nós garantimos não só um acesso equânime, integral e universal de atenção à saúde, mas primordialmente atenção e gestão humanizada. Já com 2 anos de funcionamento, atendemos 89 pacientes. Desse total, 73% eram portadores de neoplasias malignas, 27% de outras doenças crônicas. Dentre essas doenças, a grande maioria é composta de idosos, com demência de variadas etiologias, associada a outras doenças crônicas,
muitas vezes múltiplas. Então, esses pacientes lá na hospedaria de cuidados paliativos são recebidos como parte da nossa família. E é esse o diferencial que nós oferecemos no nosso serviço. Dentro da caracterização de cuidados paliativos pela Organização Mundial de Saúde, em 2002, é relatado que deve fornecer um sistema de suporte para auxiliar os pacientes a viverem mais ativamente possível até a morte. A modalidade de atendimento domiciliar define-se como uma forma de assistência aos pacientes em cuidados paliativos dentro da realidade da família, deixando-os em local confortável, evitando a privação de liberdade que acaba ocorrendo com frequência quando eles são hospitalizados. Atendimento domiciliar aos pacientes fora das possibilidades terapêuticas de cura pode propiciar seus benefícios desde que pacientes e familiares estejam de acordo. Na fase final de uma doença progressiva e irreversível, sua evolução ocorre de maneira mais tranquila e programada, através da condução de uma equipe interdisciplinar que cuida tanto do paciente em termos de controle de dor, de outros sintomas, o mais adequado possível num ambiente domiciliar, e quanto aos familiares, que possam ser preparados para um final que de antemão já é difícil através de informações úteis e de suporte psicológico e emocional, para que o enfrentamento do evento seja mais facilitado. No nosso programa de assistência domiciliar interdisciplinar no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, temos rotinas de visitar os familiares logo após o falecimento do paciente para acolher os enlutados e dar um reforço positivo em relação ao que ocorreu recentemente. Um final desejado de um falecimento no domicílio. A assistência ambulatorial aos pacientes que estiverem em cuidados paliativos é uma modalidade indispensável para que tal assistência possa estabelecer precocemente. Os pacientes, ainda com funcionalidade, principalmente com sua capacidade de andar preservada, podem frequentar o ambulatório para controle de seus sintomas e estabelecer vínculo com os profissionais nesta fase. Geralmente facilita o andamento e o encaminhamento desses pacientes numa próxima fase quando necessitarem de assistência domiciliar, de internação para uma intercorrência aguda ou de encaminhamento a uma hospedaria, podendo ser enfrentado com menos ansiedade e angústia. A atuação dos profissionais, principalmente de psicologia e de serviço social nesta fase de atendimento, facilita a convivência com uma doença grave dentro do seio familiar, encaminhando a situação da terminalidade de um ente querido, encarando a morte, fazendo parte do nosso ciclo de vida. Trabalhar em cuidados paliativos pode ser muito gratificante no sentido de que o profissional percebe que favoreceu o maior bem-estar possível para a pessoa doente e se dá conta da sua importância nessa fase de vida da pessoa e dos seus familiares. O crescimento pessoal e profissional é intenso. Por outro lado, é também um momento de fortes sentimentos e emoções, quase sempre de muito pesar pela separação entre os entes queridos. O cuidador profissional também se envolve nas histórias dos seus pacientes e muitas vezes sofre com eles. Por ser um profissional de saúde, a instituição espera dele uma atitude imparcial e muitas vezes o seu sentimento de luto e pesar não pode ser validado, ficam sem um lugar para serem elaborados. Esse profissional sai de uma história, entra em outra, sem que os seus sentimentos sejam percebidos. Esse excesso de sentimentos e emoções confusos e não elaborados podem levar ao burnout. O cuidador profissional pode ter momentos de ausência e esquecimentos, confundir medicamentos, ter insônia, sentimento de insatisfação com o trabalho ou manifestações físicas como sudorese e taquicardia. Se esses sintomas não forem percebidos e cuidados, podem se agravar e chegar a um estado como a síndrome do pânico, depressão, alcoolismo, pode chegar ao suicídio, separação entre casais, violência doméstica.
Na verdade, acreditamos que os cuidados ao cuidador profissional não devem ser curativos, mas sim preventivos. Trata-se de um profissional importante para todos, para a instituição, pacientes e familiares, e deve ser valorizado e cuidado. Melhor, o cuidado com esse profissional faz parte da valorização dele. É urgente que as instituições se preocupem e ofereçam cuidados que representem qualidade de vida para a pessoa que todos os dias trabalha com a dor e o sofrimento. Os sentimentos necessitam ser ouvidos, compartilhados e elaborados. Entre as possibilidades de cuidados, existem encontros semanais entre os profissionais para a troca de experiências, de sentimentos e emoções, terapia em grupo e individual, cursos, congressos, workshops e outros que abordem os temas do cuidados paliativos para a atualização dos profissionais e, principalmente, por favorecer novos contatos, amizades e trocas de informações, conhecimentos e sentimentos. Promover encontros entre a equipe como forma de lazer, como jantares, caminhadas, passeios, shows ou outras possibilidades de entretenimento social que demonstre cuidado e atenção entre os cuidadores. Encontros supervisionados por consultores especialistas no assunto que podem lidar com as dúvidas e dificuldades da equipe, debater possibilidades de cuidados, facilitar a identificação de conflitos e dificuldades e esclarecer pontos obscuros, entre outras possibilidades de ação, como é proposta dos grupos Balint. Medidas de atenção e cuidado podem diminuir o sentimento de abandono e solidão, favorecer o respeito, envolvimento e amizade entre as equipes de saúde. Saber-se cuidado e importante para a instituição e colegas de trabalho, ter espaço para falar dos seus sentimentos de angústia e trabalhar em clima de respeito, amizade e valorização profissional, não só pode atenuar o sofrimento, como também prevenir males maiores, como o burnout, por exemplo.